Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer aos inúmeros e-mails que eu tenho recebido em conexãolegal@iidc.org.br. Meu muito obrigado a você de casa pelas contribuições. E não se esqueça, se você tem dúvidas e sugestões para o nosso programa, entre no nosso site iidc.org.br. Mas hoje nós iremos tratar de um tema no mínimo polêmico em nossa sociedade. E eu digo em nossa sociedade global, a questão da videoconferência em processos criminais. E, para tanto, eu tenho o prazer de receber, nos nossos estúdios em São Paulo, o nosso secretário estadual de Justiça e Cidadania, Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei. Bom dia, doutor. Bom dia. A satisfação estar aqui. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. E muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação de forma tão breve. Não, é uma alegria poder participar desse programa, que é um programa altamente instrutivo e que traz temas importantes para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Doutor Marrei, a questão da videoconferência, ela se iniciou em São Paulo, não é isso? E hoje está em nível federal. Mas, exatamente, qual é o maior problema da videoconferência e qual é a expectativa do Estado de São Paulo com referência a esse instituto? Bom, na verdade, nós achamos que a adoção da videoconferência em processos criminais é um elemento modernizador do processo, que traz a possibilidade de acelerar a justiça sem prejuízo ao direito de defesa. O Estado de São Paulo havia adotado essa possibilidade da utilização da videoconferência para interrogatório por lei estadual. Em momento seguinte, e depois de uma utilização intensa, o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia necessidade de uma lei federal que tratasse desse tema e considerou a lei estadual paulista inconstitucional. Sobreveio em janeiro a Lei 11.900, que traz as hipóteses de utilização da videoconferência e interrogatório. Nós entendemos, portanto, que a inconstitucionalidade está superada e nós temos um instrumento necessário nos termos da lei para poder acelerar a justiça, para poder ouvir acusados, integrantes de organizações criminosas, para garantir a segurança pública, evitando-se grandes esquemas de segurança para transporte de acusados, dirigentes de organização criminosa. Enfim, é um instrumento que traz vantagens ao interesse público e, reitero, sem violar ou prejudicar o direito de defesa. Doutor Marrei, qual é a estatística do Estado de São Paulo de gastos com deslocamento de presos no Estado? Olha, eu não tenho o número exato, mas são muitos milhões de reais, porque nós temos que computar o número de policiais que são deslocados para fazer escolta. Nós temos que computar combustível, utilização de veículos em grande escala, na medida em que o sistema prisional paulista tem mais de 150 mil presos e há uma parcela de alguns milhares, 30 ou 40 mil, que são presos processuais. Portanto, o valor é bastante grande. Eu queria relembrar que, recentemente, há um tempo atrás, nós tivemos uma audiência aqui em uma cidade do interior paulista, em Jundiaí, em que o centro de Jundiaí praticamente foi paralisado pela presença de uma escolta de 100 pessoas para levar um dirigente de organização criminosa para ser ouvido no fórum. Em outras circunstâncias, nós temos... Foi há pouco tempo, doutor? Foi há mais de um ano atrás. Mais de um ano. Em outras ocasiões, nós verificamos o trânsito de presos dessa periculosidade, levados também por esquemas bastante amplos, utilizados pela Polícia Federal, de presos de um estado para outro, para poder ser ouvido.
E nós entendemos que toda vez que nós podemos incorporar novas tecnologias em prol da sociedade, em prol da celeridade do processo, sem violar qualquer garantia fundamental, isso deve ocorrer. Verificamos que há uma natural tendência ao conservadorismo jurídico nos meios jurídicos em geral, e eu quero relembrar que na história da aplicação da justiça nesse Estado, consta que no início as primeiras sentenças que foram datilografadas foram anuladas porque não manuscritas. Em seguida houve resistência ao uso da estenotipia como forma de documentação de atos processuais. Em seguida houve resistência à adoção do computador e do seu editor de texto para fazer sentenças, e também houve anulação de sentenças porque o juiz havia usado o computador. Logo, nós temos que trazer para o sistema de justiça esses meios modernos. O governo do Estado de São Paulo tem um protocolo de intenções com o Tribunal de Justiça e vai instalar 16 novos equipamentos em cidades, em varas que o Tribunal de Justiça indicou, e nós esperamos que isto seja incorporado na nossa rotina. Qual é a expectativa para que todos os presídios de São Paulo tenham o equipamento e que todas as varas também o tenham? Olha, não acho que seja factível a curto prazo que isto ocorra em todos os presídios e em todas as varas. Nós devemos ter equipamentos centralizados nos fóruns. Não precisa ter um equipamento por vara, não é? Como também, sim, deveríamos ter em todos os presídios, ou pelo menos nos presídios principais, para que isso pudesse ser utilizado, pelo menos regionalmente. Acho que nós temos que fazer o sistema funcionar de maneira geral, e à medida em que esse funcionamento exista, ele pode ser aperfeiçoado. Nós temos que lembrar que a Lei 11.900 de 2009 não transforma o interrogatório por videoconferência em regra. A regra continua sendo o interrogatório pessoal, mas ela traz hipóteses em que esse interrogatório por videoconferência é possível. Certo. Quais são os presídios que já contêm uma sala de videoconferência e quais os fóruns? Olha, eu não tenho isso de cabeça, né? Nem seria possível eu declinar aqui o nome dos presídios de maneira geral, uma vez que eles são muitos. Mas já há equipamentos funcionando, até porque esses equipamentos já existiam antes da nova lei federal, e eles eram utilizados com base na lei estadual. Quando houve a decisão do Supremo, o que ocorre é que houve uma diminuição do seu uso, porque os magistrados ficaram receosos, de maneira justificada, que novos atos pudessem ser anulados. E agora, com a nova lei... E evitaram o uso do equipamento. Não vou dizer que tenham paralisado totalmente, mas evitaram o uso do equipamento para não ter a possibilidade do ato ser anulado. Agora, com a vigência da Lei 11.900, creio que isso tomará um novo impulso, e o que nós estamos providenciando é que haja, a curto prazo, 16 novos locais. Ah, que maravilha. Doutor Marrei, eu peço licença por um minuto, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue em Conexão Legal.